Olá, muito bom dia a você que me ouve nessa manhã, nesse café com palavra. Que o Espírito Santo do Senhor venha liberando favor gracioso através da sua palavra. Essa palavra é magnífica. Eu quero meditar em 2 textos nessa manhã. Quero meditar nos textos que foram escritos pelo médico Lucas, que além de médico, historiador, e ele faz uma análise muito interessante na época de Jesus, de duas situações. Na época de Jesus existiam um grupo religioso chamado os fariseus, ou outros saduceus, e existiam o líder desses grupos, que eram os religiosos da época, chamados o sumo sacerdote, os sacerdotes, todos eles muito importantes. Mas Lucas, no capítulo 2, versículo 25, ele narra algo interessante. Ele narra a história de um homem que ouviu Deus falar. E no versículo 36 fala a história de uma mulher que ouviu Deus falar. Olha o que diz o versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Se você for ler a história da igreja, a história desse período contado por Flávio Joséfos, historiador judeu, Simeão não entra nessa história. É uma pessoa simples, comum do povo, mas foi agraciado com a promessa que viria ainda em vida, o nascimento vivo, a pessoa física do Salvador, do Messias prometido. E olha o que ele diz, continuando no texto, diz: movido pelo Espírito, Simeão, foi ao templo, e quando os pais do menino trouxeram Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: olha aí, agora, Senhor, pode despedir em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Ele contemplou a promessa que Deus havia falado com ele. Ele contemplou a promessa que Deus havia dado a ele, que ele veria ao Senhor, e ele viu ao Senhor vivo. A promessa do Messias, que ele veria o Messias em vida, e ele viu. Outra mulher, agora nesse caso uma mulher que eram marginalizadas na época. Olha, verso 36 diz: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Era uma senhora bem idosa, provavelmente mais de 100 anos, que as mulheres casavam entre 12, 13 e 14 anos. Então ela estava por volta de 100 anos de idade. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela conheceu, ela profetizou, ela teve a graça revelada pelo Espírito Santo do menino Jesus, do Messias prometido, do Salvador desse mundo. Tem um texto em Atos 26, verso 16, diz o seguinte: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais te envio, para lhes abrires os olhos
e converter-lhe das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam ele remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. É interessante que essa foi a palavra que Deus me deu. Deus deu uma palavra a Paulo, e nesse texto Deus falou comigo, eu te apareci para isso. Deus havia me aparecido para mim no dia 23 de setembro de 93, numa noite, me levou a um monte lá em Goiânia, chamado Morro do Além, e ali se revelou mostrando uma árvore que tinha lá em cima, a árvore se queimando, a árvore pegando fogo e ela não se queimava. E Deus fala para mim, fala, não temas, não te cales, porque eu te apareci para isso, para te fazeres testemunhas, e eu te enviarei aos gentios. Mas, além disso tudo, firma-te, porque eu te aparecerei outras vezes para isso. Essa semana, dois dias atrás, na sexta-feira, Deus novamente me deu uma revelação. Deus novamente me trouxe, apareceu a mim durante 2 vezes no dia, falando que o anticristo está chegando. A redenção esperada, o arrebatamento está próximo. Nós estamos vivendo os últimos momentos, os últimos dias. Falar disso não com arrogância, com temor. Falar disso com ousadia. Tudo que você fala será provado. Falar a palavra que sai da sua boca é provada. Deus provou Simeão e a palavra se cumpriu. Deus provou Ana e a palavra se cumpriu. Essa palavra que eu estou dando, ela vai se cumprir se ela vier de Deus. Deus tem falado comigo. Não tema, se não te cales. Você tem ouvido a voz do Espírito nesses dias? O que o Espírito tem falado com você? O que o Espírito tem manifestado na sua vida? Nós vivemos dias onde o favor, onde a glória do Senhor está notória a todos aqueles que têm percepção do mundo espiritual. Quero ser breve, mas quero ir ao ponto. Que você tenha uma visão de Deus. Que você possa ouvir o que Deus tem para falar através da sua vida. Você foi chamado para ser luz a essa terra. Você foi chamado para um propósito de expressar Jesus aqui. E todos que buscam, ali no texto fala que Ana meditava dia e noite, com jejuns e oração. Simeão, piedoso e justo. Essas características são de pessoas que ouvem de Deus e que Deus conta os seus segredos. Deus tem podido contar os seus segredos a você? Deus tem podido falar o que Ele quer falar para as pessoas através de você? Ele quer te fazer um canal desobstruído da palavra dele aqui na terra para transformar vidas e ser um libertador nesse mundo. Você ser um canal para que a unção do Espírito possa atingir pessoas e elas possam ser inundadas, ser contagiadas pela essa graça que te contagiou um dia. Que você possa anelar, buscar e ouvir a voz de Deus, para que você possa expressar com ousadia, com intrepidez, crendo naquilo que Deus tem falado através de você. Que Deus te dê um bom dia. Que Deus te abençoe.